Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, eu me chamo Carlos Henrique Parente e mais uma vez aqui me encontro diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, sempre com imensa alegria e gratidão pela oportunidade de estarmos aqui todos, eu na minha pessoa e na pessoa de cada um de vocês que ouvem aqui, que prestigiam o programa Luz na Penumbra, e aqui neste quadro, aqui onde estudamos o livro Obras Póstumas, nosso querido Allan Kardec, que trouxe para nós uma leitura diferenciada. Diferenciada talvez não fosse o termo mais correto, mas talvez ampliada, profunda. Há quem diga que seria pretensão, mas todos temos liberdade de entendermos os conteúdos que existem na vida do nosso jeito. Então, normalmente formamos grupos que pensam de forma semelhante, assim nascem as coisas, desde que as pessoas não se degladiem, não se destruam. Então aí está tudo realmente tranquilo, porque o máximo que a gente pode e até deve fazer é trocar informações a respeito de como nós pensamos a respeito de algo, e um outro que pensa de forma diferente pode acrescentar luz na nossa maneira de ver as coisas ou de sentir as coisas, e vice-versa. Então essa troca bacana que existe no mundo em relação às culturas. Então, dentro da cultura espírita trazido por Allan Kardec, onde Kardec ele procura dar seguimento ao pensamento cristão, do Cristo inicialmente, né, resgatando o sentido da caridade, e não em várias maneiras, né? Não é só na caridade, como a gente às vezes pensa que é distribuir coisas e segundo as necessidades do outro, num sentido material, mas em todo sentido possível. A gente aproxima-se do outro que tem uma necessidade qualquer. Então, isso é a caridade em termos, assim, eu estou sendo bastante simples e objetivo, mas em termos gerais, a caridade nos dá essa oportunidade, né, de nos aproximarmos das pessoas e considerarmos o outro muito semelhante a nós. Se não nos carece algo específico, o outro carece esse algo específico, e para nós não temos esse problema. E se a gente puder suprir ou diminuir, né, a situação do outro, a carência do outro, pois que assim seja. Então esses bate-papos todos aqui de estudos, todos eles têm ao fundo essa questão de despertar em nós um sentido cristão para a vida. Então, quando a gente percebe que o cristianismo ela não é uma seita, ou como definiu certa vez Herculano Pires, né, é uma doutrina do conhecimento, ou seja, um ensinamento que promove em nós um conhecimento que traz liberdade, mas que traz para a gente uma estrutura onde a gente pode amplamente assim, não só compreender, mas também comparar a maneira como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros, em relação ao que, né, temos para poder modificar, se for o caso, exatamente essa estrutura toda da convivência com o nosso semelhante. Me cabe aqui o estudo do livro Obras Póstumas com conteúdos produzidos pelo próprio codificador, mas não publicados por ele. A ideia, os assuntos, sim, ele publicou algumas vezes, ele vem aqui e repisa no assunto e acrescenta coisas ou dá um olhar diferente para assuntos que ele até já havia comentado, como no decorrer dos tempos aqui estamos também falando a respeito. Mas assim, ele não publicou de própria vontade, de próprio punho, tudo que está aqui. Então, mas os assuntos são dele. E a sua esposa, a Gabi, a doce Gabi, como ele chamava, e o senhor Lemarie organizaram, né, reuniram aí essas matérias e publicaram 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec. Por isso o título do livro é Obras Póstumas. Mas traduz aqui perfeitamente,
né, o pensamento, a conduta, a intenção do codificador, que era um homem que marcou em sua época, né? Como aluno de Henri Pestalozzi, como alguém que gerenciou o Instituto de Yverdon na Suíça, e bem jovem ainda, escritor desde muito cedo, logo assim que iniciou ali a década de 20 anos, né? 21, 22 anos, publicando sua primeira obra, e outros que ele foi publicando durante a vida. Trabalhou em várias circunstâncias, optou em ficar próximo à questão da pedagogia, da educação, e sempre preocupado com a educação do povo, sem elitismo, ministrando aulas de graça em sua casa para pessoas que tinham dificuldades, não podiam pagar, porque ele não era o Allan Kardec ainda, ele era o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, já havia nele esses princípios cristãos de abrir mão, de sacrificar-se. Essa é uma das ideias. E quando a gente abre mão de coisas em prol do outro, e a gente está exercitando esse papel de abnegação, e isso é muito bonito. Então, ele já havia nele esse princípio desde muito cedo. Então, é alguém que nasceu com essa incumbência. Quando fazemos a leitura espírita, e utilizando aqui a pedagogia da reencarnação como um instrumento, né? Uma técnica divina, um instrumento pedagógico para aprimorar o homem, dando a ele, né, a oportunidade de ter muitas e muitas vidas para desenvolver a sua pessoalidade, a sua espiritualidade e a sua divindade, entre aspas, apenas resguardando aí o termo divindade, que até a parte que estamos estudando, e indo hoje para a última parte desse estudo, existe, né, uma herança divina em cada um de nós, porque somos filhos de Deus, desde que não confundamos essa divindade com a do próprio Criador. Mesmo que algum religioso de ordem cristã venha nos falar assim, mas foi Jesus que disse para a gente ser perfeito como o Pai do céu é perfeito, como Deus é perfeito. Aí a gente pega a palavra, né, aí é o pé da letra. Quando a gente entende que Deus é a perfeição absoluta, que ele é um ser incriado, que não foi criado, a gente vai ler já isso aqui no texto, e não dá para comparar com tudo aquilo ou todo aquele que foi criado, não dá. Porque o que não foi incriado, como a gente entende isso? Não dá. O absoluto é o que pode tudo. E aquele que foi criado pode tudo aquele que o absoluto permite que aconteça. Então não é a perfeição como o Pai que está nos céus, nesse sentido ao pé da letra, como muitas pessoas às vezes compreendem. Nós respeitamos essa linha de pensamento, mas uma linha espírita não conduz com ela. Aquele que adota o espiritismo como a fonte da sua orientação, se ela é livre para fazer o que ela quiser, mas não diga, por favor, que esse pensamento é um pensamento espírita, pois o pensamento espírita está bem delineado, bem definido nas obras de Allan Kardec. Então, existe liberdade nisso tudo, mas é uma liberdade pessoal. Não falamos em nome da doutrina, no sentido de que é a doutrina que está falando isso. Quem está falando sou eu. Aí a gente vai verificar se a doutrina, né, ela dá esse respaldo. Então, se o que eu estou falando está de acordo com a doutrina, eu estou repetindo, reproduzindo, levando o conhecimento para as pessoas refletirem. Aquilo que não é, torna-se uma questão pessoal que pode ou não ser coerente, pode não ser verdadeira, tá? E aí cabe a cada um estabelecer o seu discernimento. Mas vamos hoje aqui, né, essa última parte, o item 9, né, o capítulo 9 aqui, do estudo que Kardec desenvolveu sobre a natureza de Cristo, que exatamente estabelece essa comparação entre Jesus e Deus, porque muitas pessoas confundem Deus com Jesus, achando que eles são a mesma pessoa. Aí vem aquela questão da Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, como se fosse uma única pessoa. É complicado isso quando a gente entende assim, quando a gente percebe que há na pessoa a presença daquele que o criou. O querido Jorge André dos Santos costumava usar um termo que eu gostava muito. Ele dizia assim, é uma ressonância divina que existe em todas as coisas.
esse é um reflexo, e dá a todas as coisas, né, a qualidade daquele que o criou, mas não é propriamente o mesmo. Então, nessa última parte aqui, Kardec deu o título de Filho de Deus e Filho do Homem. E aí a gente vai acompanhar aqui a leitura até o final, e que não vamos terminar neste programa de hoje, não vai dar, porque o conteúdo é um pouquinho maior, mas é a última parte desse estudo que ele empreendeu. Então vamos lá, sem mais delongas, já fizemos toda essa introdução e vamos partir aqui para os textos e para as nossas reflexões. O título de Filho de Deus, em grifo, Kardec colocou em grifo isso aqui, Filho de Deus. Então, o título de Filho de Deus, longe de implicar a igualdade, é antes indicativo de submissão. Ora, ninguém pode ser submetido a si mesmo. Para que Jesus fosse absolutamente igual a Deus, seria preciso que fosse como Ele, de toda a eternidade. Isto é, que fosse incriado, também aqui em grifo. Ora, o dogma diz que Deus o gerou, grifado, de toda a eternidade. E nem por isso é menos criatura, e como criatura subordinada ao seu Criador. Esta é a ideia implicitamente contida na palavra filho. E tem uma palavrinha que eu pulei aqui sem querer aqui em cima, que diz o seguinte, voltando aqui, que o dogma diz que Deus o gerou de toda a eternidade, e quem diz gerado, diz criado, quer seja ou não de toda a eternidade. Isso é fundamental. A gente, mais uma vez, a gente pisa nessa tecla, bate nessa tecla aí, para poder entender a intenção e a necessidade de Kardec estabelecer essa distinção entre Jesus e entre Deus. Porque ele quer que a gente compreenda o que é verdade, e não aquilo só que está na nossa cabeça ou que foi trazido por outros. Ajudar a gente a caminhar buscando o que é verdadeiro, para que a gente não caia no falso e sejamos levados para outros caminhos que só nos afastam. Quanto mais coisas entre nós e o objeto principal, mais difícil será para nós nos aproximarmos do objeto principal. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com todas as coisas, com os textos, com as pessoas que nos indicam, que nos falam, todos. Não é uma questão da gente viver duvidando, achando que o outro é mentiroso, não é isso. Mas é preciso saber se realmente aquilo nos aproxima da verdade. Porque senão a gente até pode ajudar aquele que está conduzindo a gente ao falso. Se for por intenção, aí ele é perverso, ele tem um comportamento, né, sombrio. Mas se é por ignorância, ele pode corrigir-se. De qualquer maneira, ele vai se corrigir. Mas, na segunda situação que eu trouxe aqui, que eu acabei de comentar, ele talvez leve muito menos tempo para poder corrigir-se nesse ponto e dar continuidade. É assim que funciona a troca de informação, né? Jesus teve nascimento no tempo? Pergunta Kardec. Porventura, houve tempo na eternidade em que ele não existia? Ou é coeterno com o Pai? Estas são as sutilezas acerca das quais se tem disputado por séculos. Em que se apoia a doutrina da coeternidade, elevada à categoria de dogma, ou seja, aquilo que não deve ser discutido. É dogma, é verdade, ponto e acabou. Esse é o dogma religioso. Como já comentamos aqui outras vezes, é sempre bom lembrar que a palavra dogma quer dizer aquilo que seria verdadeiro. Mas como é que a gente chega a essa conclusão? Aí a gente vai entender realmente o que leva a gente a chegar ao dogma, que seria o aspecto filosófico-científico. Quando a gente entende e prova que uma coisa é lei, aquilo é verdade, então aquilo é um dogma, aquilo não precisa mais se discutir. Ninguém discute aqui no planeta Terra a lei da gravidade. Ou seja, é um dogma. Então, naquilo, ou melhor dizendo, na circunstância em que todos nós somos levados a compreender uma tal coisa ou outra, no sentido filosófico-científico, e há uma confirmação
uma repetição, e aí sim o sentido científico fica mais presente, aí a gente pode dizer que isso é um dogma, não precisa mais ser discutido, e no sentido de ter que provar. Não estou dizendo que ninguém possa falar a respeito, comentar, estabelecer consensos, trocas, informações, etc. Tudo bem, mas eu digo assim em termos de provar a existência de algo como verdadeiro ou não verdadeiro. Então o dogma, ele é isso aí, aquilo que é verdadeiro, mas que você consegue alcançar e compreender a existência daquilo como uma verdade, e não porque alguém determinou. E aí eu volto aqui ao texto para não ficar muito perdido, né? Onde eu li aqui: em que se apoia a doutrina da coeternidade, elevada à categoria de dogma. E aí Kardec fala assim: na opinião dos homens que a estabeleceram, porque é na opinião deles. Mas esses homens, continuando o texto, em que autoridade fundaram a sua opinião? Não foi na de Jesus, pois que este se declara subordinado, nem na dos profetas, que o anunciaram como enviado e servo de Deus. Em que documento desconhecidos, mais autênticos do que os evangelhos, descobriram essa doutrina? Parece que na consciência e na superioridade das suas próprias luzes. Aqui Kardec, ele tem um tom grave, onde ele deixa que a responsabilidade desse tipo de afirmação aqueles que a fizeram, mas questionando com que autoridade eles fizeram isso. Então, é importante a gente estabelecer esse senso para entender de onde que saiu isso. Se o próprio Jesus está dizendo que ele é uma pessoa e Deus é outra, quem é que tem mais autoridade? É aqueles que posteriormente determinaram que ele e Deus eram a mesma pessoa, dos famosos encontros ou concílios que existiram lá desde os primeiros séculos, onde há uma determinação desta ou daquela lei dentro da igreja cristã que nasceu, e assim por diante. Não vamos fazer aqui uma análise, até porque não é nossa área, mas a gente, lendo um pouquinho de história e lendo aquilo que realmente traz para a gente informação e não uma interpretação acalorada, romântica, apaixonada de alguma coisa, ou no caso aí esse conteúdo evangélico, faz com que a gente não caminhe com a verdade muitas vezes, e sim uma interpretação apaixonada, quase que um romance, onde, como a gente vê muitas vezes nas televisivas aí, né, as novelas sendo feitas, pautadas na questão religiosa, principalmente do Velho Testamento, onde ali há uma narrativa histórica de momentos específicos da história de um povo, e ali o autor da novela ele tem que preencher as lacunas. Então ele fantasia, ele cria ali situações que nunca, na verdade, existiram. Algumas vezes são realmente coerentes, são bonitas e tal, mas é uma novela. E como diz o Kardec, quando faz uma análise a respeito dos romances, e aí Kardec fala da literatura, Kardec diz claramente na Revista Espírita, só não me lembro agora qual revista, mas posso trazer posteriormente, ou pedir que algum amigo, um colaborador de outro programa possa até falar. Então, Kardec diz que o romance é obra de ficção, palavras do codificador, não são palavras do Henrique Parente, apenas estou repetindo. E aí, fazendo uma pequena brincadeira, Kardec é Kardec e Carlos Henrique Parente é Carlos Henrique Parente. Então há uma distância grande entre essas circunstâncias. Eu apenas aqui chamo a atenção do querido amigo ouvinte a respeito da seriedade, da gravidade desses assuntos, para que a gente não se perceba, não se veja no futuro completamente perdido, sem entender realmente o que está acontecendo. Por quê? Porque nós nos afastamos do caminho, assim como lá no Velho Testamento a gente encontra a figura atribuída a Deus, Yahvé, dizendo para Josué, para que ele não desvie do caminho, que faça como Moisés o fez. Assim também foi dito a Kardec, e Kardec disse na Revista Espírita em 1865, essa aí, né, no texto O Espiritismo Independente, Kardec diz abertamente, né, que não desviará o seu caminho, mesmo que digam para ir para o lado da direita ou para o lado da esquerda, ele vai conforme ele precisa ir, precisa entender. Então, assim semelhante a Josué, Kardec também
traçou uma rota e vai, mas seguindo quem? Aquele que é superior a ele. Isso é importante a gente estabelecer esse senso. Deixemos, pois, estas últimas discussões, diz Kardec, intermináveis, as quais, se ainda tivessem uma solução, não tornariam os homens melhores. Digamos que Jesus é Filho de Deus, em grifo, está aqui. Como todas as criaturas, ele o chama seu Pai, como nos ensinou a chamá-lo nosso Pai. Ele é Filho muito amado de Deus, também em grifo, porque, tendo chegado à perfeição próxima de Deus, gostei muito desse termo, que é muito semelhante ao que ele escreve lá em A Gênese, quando ele fala que é aquele espírito que atinge o grau de perfeição, mas é uma perfeição relativa aos seres criados, não no sentido absoluto. Então gostei muito desse termo aqui de Kardec. Tendo chegado à perfeição próxima de Deus, possui toda a sua confiança e toda a sua afeição. Ele disse, Filho unigênito, não porque seja o único chegado àquele grau, mas porque só ele era predestinado para esta missão na Terra. Porque ele, Jesus, é o único espírito que alcançou o grau de evolução máxima e estava destinado, como diz aqui, predestinado a cumprir essa missão na Terra. Então, ele é o Filho unigênito, único no sentido de que é o único que alcançou, nessas paragens, a perfeição relativa aos seres criados. Aquela perfeição que se aproxima à perfeição do próprio Criador. Então, outros espíritos como ele existem no universo, e olha que o universo é bem grande, a gente já sabe disso. Mas aqui, somente ele. Então, aquele que mais se assemelhava ao próprio Criador, ao Pai, como ele nos ensina a chamar, meu Pai e vosso Pai, era ele. Então ele é o Filho unigênito. Mas não que Deus não nos ame, não nos considere também. Quando nós alcançarmos essa estatura e estivermos em situação semelhante, poderíamos ser chamados também na condição do momento, de Filho unigênito de Deus. Se, continuando aqui, a qualificação de Filho de Deus parece apoiar a doutrina da divindade, o contrário deve supor-se da qualificação de Filho do Homem, que Jesus se deu em sua missão e que foi objeto de muitos, mas muitos comentários. Eu faço apenas, ou melhor, deixa eu seguir mais um pedacinho, que nosso tempo está quase acabando, para a gente entender melhor. Para compreender o verdadeiro sentido, faz-se preciso remontar a Bíblia, onde ele é dado pelo próprio Deus a Ezequiel. Esta foi a visão da semelhança da glória do Senhor, e vi, e caí, como com o meu rosto em terra, e ouvi uma voz de quem falava, e me disse, Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E entrou em mim o Espírito, depois que me falou, e me firmou sobre os seus pés, e ouvi ao que me falava. E dizia, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às gentes apostatas, que se apartaram de mim. Eles e seus pais têm prevaricado, violando o meu pacto até o dia de hoje. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1, ou melhor, Ezequiel 2, capítulo 1, 2 e 3. E aqui eu não vou seguir, que ele vai trazer outros textos, mas apenas para a gente configurar aqui um sentido que o professor Pastorino deu para o termo Filho do Homem. É importante a gente pensar e falar um pouquinho e rapidamente sobre isso. É que Filho do Homem seria o produto da humanidade. Ou seja, quando a gente coloca, então, a evolução aí como o mote principal para a gente entender o que acontece com o desenvolvimento do espírito, aí tudo fica mais claro. Então, o espírito que alcança esse estado de evolução suprema, assim como ele é chamado Filho unigênito, nessas condições que acabamos de comentar, no sentido do Filho do Homem, seria o produto do processo evolutivo. Então, quando o espírito desenvolveu a sua evolução,
e alcançou um estado de perfeição relativo a essa conquista pessoal. Então ele é o quê? Ele é o produto da humanidade. Então é chamado, sim, Filho do Homem. Isso é o sentido iniciático que a gente aprendeu com o professor Carlos Juliano Torres Pastorino. Mas eu hoje vou ficando por aqui. Se deixar eu vou falar mais e vou aqui ultrapassar o tempo necessário. Então não desligue o seu rádio, continue ouvindo aí o programa Luz na Penumbra, que vem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com nosso querido irmão Antônio de Pádua. Muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo. E vamos dar início hoje ao estudo dos seus itens 5, 6 e 7. Que tem por título: Dai a César o que é de César. Nós todos conhecemos essa história de dar a César o que é de César. É mais do que conhecida por todos. A gente usa isso no dia a dia como alguma referência, queremos fazer, alguma coisa da nossa conversa diária. A gente usa isso de vez em quando. Lembramos disso que Jesus propôs. E isso tornou-se realmente uma máxima, um dito muito importante para todos nós, mas isso aí encerra algo muito profundo no ensinamento do Cristo. Nos ensina a dar cada um o valor que cada um tem. E que nós não temos ainda condições de nos apegarmos só a um desses valores. É isso que nós vamos estudar aqui. São dois valores, o material e o espiritual. Hoje nós precisamos dos dois. Mas não podemos dar valor a um mais que o outro. Ou em detrimento de um prejudicar o outro. Não podemos fazer isso. Então vamos ver aqui o que Kardec nos propõe. Primeiramente ele vai nos trazer aqui a passagem narrada por Mateus e por Marcos. Diz assim: Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? César, todos nós sabemos que era o imperador romano. Então eles estavam dizendo, a César significa pagar os impostos ao Império Romano, que era o império opressor, que estava ali dominando toda aquela região e cobrava impostos caríssimos de todos, principalmente dos povos que estavam subjugados. Então eles estavam em dúvida. Ou uma dúvida falsa, mas propuseram a Jesus essa dúvida. Devemos nós pagar esse imposto a César ou devemos não pagar mais, nos rebelar contra ele? Então Jesus disse. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais?
apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Então Jesus pede a eles uma moeda que era usada para pagar o tal tributo, o tal imposto. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são essas imagens e esta inscrição? Ou seja, na moeda tinha uma esfinge e tinha alguma coisa escrita. Como as moedas de hoje em dia são também. Então eles responderam, de César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus, então, pois, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-se retiraram. Então Jesus simplificou o problema. Bom, quem está cobrando imposto? É César. Vocês pagam imposto com o quê? Com a moeda que vale para o César. Está o rosto do César ali, está a inscrição com o nome dele e o valor da moeda. Então vocês pagam imposto, isso é de César. Agora Deus, dá a Deus o que é de Deus. Kardec vai nos explicar aqui por que eles estavam fazendo essa pergunta. Além de querer pegar Jesus numa dificuldade, eles levavam essas coisas todas em termos de ornamento religioso. Porque naquela época, assim, a sociedade era governada, no caso, por um soberano, mas também existiam as leis religiosas, que para os judeus era muito mais importante essas leis do que as próprias leis da sociedade. Toda a lei da sociedade para eles era uma lei religiosa. Além dos 10 mandamentos, Moisés mandou mais 603 ordenamentos que eles tomavam aquilo como ordem religiosa, ordem de Deus. E eram ordenamentos da vida da sociedade, vida do dia a dia. Então, esse tributo ao César, eles achavam também que era uma questão de honra religiosa. Porque se na nossa lei não manda pagar imposto a César, manda pagar imposto só ao templo de Jerusalém, por que eu vou ter que pagar imposto a César? Por que eu vou ter que pagar imposto a César? Então, deixando Jesus numa dificuldade. Então, Kardec nos explica o seguinte. A questão proposta por Jesus, a Jesus, melhor dizendo, era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa, que eu estava dizendo. Para eles tudo virava questão religiosa, inclusive o pagamento do tributo aos opressores. Numeroso partido se fundara contra o imposto. Já tinha um partido político para brigar contra o pagamento do imposto. Já estavam fazendo arruaça, passeata, quebra-quebra, para não pagar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus. Ou seja, eles não teriam motivo nenhum para fazer essa pergunta se eles não estivessem levando essa história de pagar um imposto de uma maneira exagerada. Embutiram nisso questão de honra religiosa. Todos os povos que eram oprimidos pelos romanos pagavam imposto. Os romanos viviam disso. Eles invadiam a terra dos outros para quê? Para tomar o que tivesse de riqueza ali. Eles não eram santos. Então tinha que pagar o imposto. E acabou. Mas os judeus já misturavam isso com a religião. Então perguntaram a Jesus, que em tese era um religioso, um rabi, para ele dar a opinião dele. A pergunta foi feita: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Havia nessa pergunta uma armadilha, porque conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Ou seja, conforme a resposta de Jesus, Jesus diz: não, é lícito pagar. Então ele vai arrumar encrenca com os religiosos judeus. Você diz: não, não é lícito pagar, vai arrumar encrenca com os romanos. Então eles acharam que puseram Jesus, como dizem hoje em dia, numa saia justa. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Exatamente. Então Jesus diz para eles bem claramente: a cada um receba aquilo que lhe é de direito. O material precisa do material para viver. Então o material ceder para o material. Isso é um assunto. A Deus é outro assunto. Vamos ver o que nós temos que dar a Deus. Nossas virtudes. É isso que nós temos que dar. Não temos que dar dinheiro para Deus, coisíssima nenhuma. Por que Deus vai querer dinheiro de tributo? Não tem que dar dinheiro a eles. Então Deus quer
o quê? As nossas virtudes. Temos que buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E não ficar juntando tesouros aqui na terra, disse Jesus. Quais são os tesouros que temos que enviar para o reino de Deus? Isso é o nosso comportamento, nossa moral, nossas virtudes. Então Jesus separou bem. E eles que ficaram com essa ajuda, porque eles não cumpriam isso. Para eles é muito mais fácil pagar um imposto para o templo, matar um cabrito e dizer no templo como um donativo, um sacrifício, do que amar o próximo, né? Perdoar o próximo. É muito mais fácil você resolver o problema com dinheiro do que com a sua mudança moral. Isso todo mundo, para todo mundo, não só para eles. Para todo mundo é muito mais fácil você resolver qualquer problema com dinheiro, ou matando um cabrito, uma cabra, sei lá o que, dizendo que é sacrifício, do que você se transformar moralmente. É claro, isso todo mundo, vocês, todo mundo sabe disso. Eu sempre costumo dizer, brincando, para mim é muito mais fácil estudar engenharia, estudar química, física, matemática, muito mais fácil para mim do que eu tomar vergonha. Estou tentando até hoje. Engenharia estudei, trabalhei, vivi disso. Uma de faculdade difícil. Difícil, tudo bem, mas tomar vergonha é muito mais difícil. O caso aqui, para eles era muito mais fácil pegar o tributo, em vez de dar para o César, dar para o templo, já estavam justificados. Do que eles tomar vergonha, pagar o tributo para o César e tomar vergonha. Então Jesus deixou a situação para eles. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo ou absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então Kardec, ele amplia aqui, assim, a abrangência dessa máxima de Jesus, trazendo para o plano global. Porque não está se limitando ao assunto de pegar o dinheiro, pagar o imposto, ou orar para Deus, ou a sua transformação moral. Ele está dizendo que, no geral, nós temos que dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Ali, no caso, eram dois. Era César e Deus. Então, a César vão dar o que é de direito de César, que é o tributo. Você concorda ou não concorda, não importa, é o direito dele. Ele vive disso. O Império Romano se sustenta com os tributos, como até hoje todos os governos se sustentam com os tributos. Nós não podemos dizer, não quero mais pagar imposto aqui no Brasil, que o governo usa mal o meu dinheiro. Mas se ele usa mal, isso é um outro departamento. Eu tenho que pagar o imposto, porque a sociedade vive disso. Os serviços que o governo presta dependem do meu imposto. Então vamos ter que pagar. Agora, a parte de Deus, que é a minha transformação moral, eu tenho que fazer. Então o Kardec amplia, porque ele diz que, ele diz assim, Kardec, Jesus condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outro. Ou seja, se eu não pagar um imposto, eu estou causando um prejuízo material ao César, no caso, ou ao governo, ou qualquer pessoa que eu tenho que pagar alguma coisa. Eu desejar de pagar alguém. Eu comprei alguma coisa e não vou pagar. Usei o serviço e não vou pagar. É um direito dela receber. Material, mas é um direito dela. Eu não posso causar esse prejuízo a essa pessoa. Como eu não posso causar, em tese, entre aspas, prejuízo a Deus, não me comportando como Deus espera que eu me comporte. É claro que Deus não vai sofrer prejuízo com isso. O prejuízo vai ser meu mesmo. Mas eu estou deixando de cumprir aquilo que é direito. Que eu estou aqui porque Deus me colocou com a finalidade de eu evoluir. Se eu não quero evoluir, eu estou atrapalhando o processo. Não estou cumprindo a minha parte, retribuindo aquilo que eu recebi de Deus. Então, Kardec amplia nesse sentido. Então diz assim, Jesus nesse caso prescreve o respeito aos direitos de cada um.
seja material, seja moral, seja o que for. Eu tenho que respeitar o direito de todos, como eu quero que respeitem os meus direitos. Meus direitos materiais, eu quero que todas as pessoas honrem os seus compromissos materiais comigo e quero que elas honrem comigo o tratamento que eu acho que é digno para mim. O tratamento moral com relação à minha pessoa. Eu acho que eu mereço ser tratado desta forma. Então as pessoas têm que ter esse compromisso de honrá-lo comigo, assim como eu tenho que fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Então ele espera que o César retribua, com os impostos pagos, alguma coisa lá para a sociedade. Assim como Deus vai me retribuir se eu fizer tudo aquilo que a lei divina prescreve. Entende-se mesmo os deveres contraídos para com a família, a sociedade e a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, como eu disse, Kardec amplia o alcance dessa máxima de Jesus, não só para o governo e para a Deus, a César e a Jeová. Ele está dizendo que isso vale com os deveres contraídos com a família, e nesse caso tanto pode ser materiais quanto morais, né? Porque eu tenho com a minha família obrigações pecuniárias, materiais, e tenho obrigações morais com a minha família, né? Com a sociedade, eu também tenho compromissos materiais com a sociedade e tenho compromissos morais com a sociedade. Eu tenho que tratar bem os membros da sociedade como eu quero que eles me tratem bem também. Com a autoridade, eu tenho que tratar bem a autoridade, não só materialmente, como respeitosamente também. Assim como eu espero que as autoridades me respeitem nos meus direitos. Tanto quanto para todos os indivíduos em geral. Aí ampliou geral para todo mundo. Eu tenho que tratar a todos, tanto materialmente como moralmente, religiosamente, o termo que for mais conveniente, de uma forma equânime. Da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Essa que é a ideia. Por isso que Kardec colocou essa passagem de dai a César o que é de César, neste capítulo de amar o próximo como a si mesmo. Que a gente entende, pô, mas está falando ali de atender ao César, atender a Deus. O que isso vai ter relação com eu amar o próximo? Aí Kardec explica isso aqui. Esse conceito que Jesus botou, ou seja, você tem que tratar cada um de acordo com o que cada um merece, que cada um tem direito. Não só a César e a Deus, não só ao governo e à religião, mas a todos. Esse conceito é muito mais amplo. E como eu disse, por isso foi colocado aqui neste capítulo. Porque ele vale para, vou repetir aqui, entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Não é uma simples frase, dá a César o que é de César. Não, isso é muito mais amplo do que a gente possa conceber. Esse princípio eu tenho que usar para todos, independentemente de quem seja o César e quem esteja merecendo de mim o mesmo tratamento que eu daria se Deus estivesse aqui. As honras que eu presto a Deus, o respeito que eu tenho para com Deus, tudo isso eu tenho que ter para todos, com a sociedade, a família, as autoridades, as pessoas em geral. Esse mesmo cumprir de deveres para com o governo, o César, eu tenho que ter para todos. Para todas as pessoas que têm direito a receber o seu troco certo, receber o seu pagamento certo, na hora certa, na data combinada, tudo direitinho. Isso é que eu tenho que fazer. Então eu acho que Kardec foi muito feliz ao ampliar este conceito. Se nós agirmos desta forma, nós estaremos tranquilos. Estaremos com a consciência tranquila que estamos fazendo aquilo que é o nosso dever. E se eu me esforçar para cumprir bem a parte de Deus, porque a parte dos homens eu vou fazer às vezes muito a contragosto, como era pagar o imposto, é a contragosto. Ainda mais sabendo o que os romanos estavam fazendo. E aqui achar que o governo está gastando nosso dinheiro no que não deve. Então a gente paga meio a contragosto, isso, mas paga.
para ir no mercado comprar uma coisa, tá um preço caríssimo, que na semana passada estava preço, agora aumentaram, mas eu tenho que cumprir aquele preço. Não pode dizer que não vou pagar aquele preço. Mas para Deus, não. Tudo que eu fizer em honra de Deus é perfeito. Ou seja, se eu amar o próximo como a mim mesmo, se eu perdoar, se eu praticar o amor e a caridade, se eu for manso, cordato, misericordioso, simples, humilde, eu estou prestando honra a Deus. Estou dando a moeda que Deus quer de mim. É essa moeda que Deus quer de mim. E quem é que vai ser beneficiado por isso? Eu mesmo, que vou receber de Deus a retribuição por isso. Ou seja, eu vou adentrar no reino de Deus. Eu deveria receber do governo também, aquele imposto que eu pago, deveria receber do governo a contrapartida. Mas, infelizmente, o governo é composto de gente como a gente, homens como nós. Então, tudo pode acontecer, a gente está no mesmo bolo. Se amanhã sou eu que estou lá, eu vou fazer igual ou pior. Então, é assim que funciona. Não adianta a gente ficar aqui discutindo, tira um, bota outro, que no fundo vai dar no mesmo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido bem essa amplitude que Kardec deu a essa máxima de Jesus. E por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.